Como eu vou fazer nessa noite um sermão expositivo, e se você quiser permanecer com sua Bíblia aberta, fique à vontade de fazê-lo. Encontrando o livro do Gênesis, o primeiro livro, busque nele o capítulo 43. Gênesis, capítulo 43. Versículo de número 11. Nós vamos estar lendo, ou melhor, vou estar lendo o versículo 11, 12 e 13. E você, mesmo assentados, mas com toda a reverência, acompanhe o que diz a Sagrada Escritura. Livro do Gênesis, capítulo 43, versículo 11, 12 e 13, escrito assim está na palavra do Senhor. Respondeu-lhes Israel, seu pai: se a tal, fazei, pois, isto: tomai dos mais preciosos desta terra nos sacos para o mantimento e levai-o de presente a esse homem: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromatas, mirras, nozes de epistácias e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca do saco de cereal, tornai-o a levar convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão. Levantai-vos e voltai àquele homem. Feche seus olhos. Senhor, uma vez mais o Senhor nos concedeu o privilégio de poder subir à tua casa, cantar louvores ao teu nome, ofertar, orar. E estamos certos, Deus, de que se o Senhor nos trouxe até aqui, é porque o Senhor tem algo a falar ao nosso coração. Que nessa noite de Santa Ceia, de comunhão, nós possamos uma vez mais sentir o teu agir e o teu mover nas nossas vidas. Oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus, que vive, que reina para todo sempre. Amém. Essa é a história dos patriarcas, que ainda não eram conhecidos ou reconhecidos como patriarcas, porque a história ainda estava se desenrolando. O texto que lemos traz o relato de um episódio fatídico, onde a fome havia tomado a terra. Isso não acontece à toa. É bem sabido de parte dos irmãos, talvez a maioria, que essa é a história de José. Mas possa ser que porventura hoje, nessa noite, a pessoa que se encontra do seu lado ainda não conhece a história, ou talvez não se lembre bem dela. E é você que já conhece, já sabe do que o texto diz. Eu queria pedir licença a você por alguns instantes, para que eu possa passar para o seu irmão, para a sua irmã, para o nosso irmão, que ainda não conhece ou que ainda não tem familiaridade com o texto, um pano de fundo para que ele possa entender ou para que possa haver melhor compreensão, não só desses que ainda não conhecem, mas de nós que também já conhecemos. Então o texto, para ser melhor compreendido, nós precisamos retroceder alguns capítulos. E aí nós vamos retroceder alguns capítulos para encontrar a história desse jovem, que agora já não é mais um jovem, que começa na sua adolescência. Nós estamos falando de José, que no capítulo 37 do Gênesis vai ser, ou vai ganhar a ascensão. O nome de José aparece, e aparece como sendo um sonhador, como sendo alguém que sonha, mas sonha algo que parece impossível, ou sonha algo que
parece utópico, parece que é para agredir, atacar, ofender, diminuir, menosprezar os outros. E ao contar os sonhos, ele começa a ganhar a rejeição, ele começa a ganhar ódio, ele começa a ser perseguido dentro da sua casa, Daniel. Os seus próprios irmãos começam a odiá-lo, a detestá-lo, a tal ponto de não quererem mais olhar para a sua face. Esse é José. Um jovem que no capítulo 37, no versículo 19, quando ele vai sair da sua casa para obedecer a ordem do pai, de saber, de trazer notícia, de dar informações dos seus filhos que estavam no campo apacentando o rebanho, ele, ao ser avistado pelos irmãos, dizem uns aos outros: vem lá, o tal sonhador. É assim que eles se expressam quando olham para José. É isso que eles veem quando olham para José: alguém desprezível, mas que sonha, alguém desprezível, mas que pensa muito mais do que os olhos podem ver. E às vezes isso pode estar acontecendo na sua vida, pode acontecer na vida da igreja, pode acontecer na nossa vida, de sonharmos, de almejarmos, de querermos algo maior que os outros, e isso ser motivo de ira, isso ser motivo de discórdias, e isso ser motivo que as pessoas olhem para nós e não consigam mais contemplar a nossa face. Pois bem, o José começa então a sua história, a sua jornada, e é interessante que até ao contar a sua jornada, ela é interrompida, porque o capítulo 37 começa dizendo: essa é a história de José. Então, a sequência seria o capítulo 38. Mas o capítulo 38 é interrompido, e não à toa, com a história de Tamar e Judá, o quarto irmão de José. E aí, entramos no capítulo 39. O capítulo 39 é a saga desse jovem, que com 17 anos pisa na terra do Egito, vendido pelos seus irmãos, e essa venda, ela foi dolorosa, e ela foi dolorosa primeiro porque ele está sendo vendido pelos irmãos, e depois porque o processo da venda foi muito árduo. Diz a Bíblia que quando eles avistaram a José, eles intentaram: vamos matá-lo. Rubem, o primogênito, diz: não lancemos a mão sobre o nosso irmão, para que não haja culpa de sangue sobre nossas mãos, ele é nosso irmão. Lancemos-nos numa cisterna, num buraco. E assim fizeram. Jogaram José dentro de um poço sem água, dentro de uma cisterna. Imagina o que passa na mente, no coração de um adolescente que vai fazer um mandado para o seu pai e se encontram com seus irmãos, e em vez de ser abraçado, amado, cuidado, protegido, é lançado em uma cisterna. Pensa que talvez ele comece a olhar para cima, não sabemos qual a fundura, não sabemos se 3, se 6, se 10, se 15 metros, mas sabemos que ele pode estar olhando para cima e dizer: Rubem, tá bom, chega, eu não gostei da brincadeira. Simeão, Gade, Assé, Dan, Naphtali, olha para mim, para, eu não quero mais brincar. E de repente, uma caravana dos ismaelitas começam a cruzar diante dos olhos desses irmãos. Esses ismaelitas, segundo a Bíblia, eram comerciantes, e eles comerciavam bálsamo, eles comerciavam o mel, e eles vão passando, e de repente alguém tem a brilhante ideia: não matemos, vendamos para que seja levado como escravo. E aí vendem José. Rubem, quando volta, procura saber pelo menino, e eles dizem: vendemos por 20 moedas. E Rubem então faz uma pergunta: e agora o que vai ser de mim? Porque Rubem, o primogênito, estava sobre ele a responsabilidade de cuidar não só do rebanho do pai, mas dos irmãos, porque é assim, ou pelo menos deveria ser assim: o irmão mais velho cuidar dos menores. É assim comigo, é assim contigo. Nós, os mais velhos, os mais experimentados na fé, temos que cuidar dos mais novos. Mas sabia que nem sempre é assim? Sabia que às vezes chega alguém na igreja e com muito menos tempo que nós, a gente começa a olhar para ele com um olhar diferente, e de repente a gente vê Deus colocando-o em lugares que a gente ainda não chegou, ainda não alcançou, talvez por falta de interesse nosso, por incompetência nossa, e a gente vê o nosso irmão galgando lugares que a gente ainda não galgou, e nós começamos a desdenhar do nosso irmão. Aqui em Mauá ainda não aconteceu isso, mas eu já andei em alguns lugares que eu já vi isso acontecendo.
E aí, esse rapaz agora é levado em uma caravana. Está sendo arrancado da sua família. Vai ser arrancado do seu solo pátrio. Vai ser arrancado dos seus usos, dos seus costumes. Vai ser levado para uma terra que ele não sabe aonde, para fazer não sabe o quê. Pois bem, o José então chega. E ao chegar no Egito, é vendido para um comandante de Faraó, Potifar. Potifar olha o menino, pensa no constrangimento e na humilhação. Abre a boca para ver se existe dentes ou se é estragado. Olha dentro da orelha, retiram sua roupa, colocam nu diante de todos. E aí começa a negociação. Quanto você paga por ele? Eu pago 20. Não, 20 eu paguei. Eu pago 30, mas teve a despesa. Ele comeu, nós carregamos, ele deu trabalho. Eu pago 40. Talvez 50 moedas de prata. Negociaram José. E José agora vai parar na casa do Potifar. Só que eu aprendo a primeira lição. Não é o lugar, o local onde nós estamos quem determina quem nós somos. Independente do lugar que você esteja, nós não somos o que os outros dizem que nós somos. Nós somos aquilo que Deus disse que nós somos, ou que nós seremos. E Deus disse que nós somos filhos, nós não somos escravos. O José então, agora na casa do Potifar, começa a exercer o trabalho de escravo. Logo, por fazer com excelência, ele começa a ganhar notoriedade, destaque dentro da casa do Potifar. Potifar olha para ele então e diz que vê algo diferente, enxerga na vida de José uma diferença que ele ainda não tinha visto nos outros escravos, nos outros serviçais que estavam na sua casa. Dá a José um cargo de confiança. Então José, escravo, vendido para Potifar, agora exerce um cargo de confiança dentro da casa do chefe da guarda de Faraó. Logo, a mulher de Potifar se encanta com o jovem, que agora não é mais um adolescente. Segundo estudiosos, entre 18 e 20 anos, ele está nessa casa. E a mulher do Potifar começa a olhar para ele, e ela se insinua para esse jovem. Mas quem sabe o que é, independente da circunstância, não aceita aquilo que os outros dizem que ele é. A mulher do Potifar disse que ele seria seu amante. E ele sabia quem ele era. E ele não aceitou. Então o que ela faz? Com seu orgulho ferido, ela agarra a sua roupa e arranca. E começa a gritar. Logo, os guardas se aproximam e ela diz: olha, esse rapaz tentou me violentar. Então ela se apresenta agora a Potifar e diz: ó, esse homem, esse hebreu que você colocou dentro de nossa casa, tentou se aproveitar de mim. Sabia que Potifar não acreditou nisso? Potifar via que as ações, as atitudes de José eram diferentes. Ele finge que acreditou, sabe por quê? Porque se ele tivesse acreditado, ele teria matado o José. Ele teria enforcado José, pendurado numa forca. Mas ele faz assim: eu vou levá-lo preso. Agora ele não mais é só escravo, como também um prisioneiro. Só que ele é um prisioneiro em um presídio um pouco diferente, porque ele vai parar num presídio onde se encontravam os presos do rei. E agora ele está lá. Pensa que mesmo na cadeia, o José entendia que ele era aquilo que Deus falou que ele era, ou que ele seria. E na cadeia ele consegue ganhar também lugar de notoriedade.
A ponto de o administrador da prisão olhar e falar assim: rapaz, o que ele tem? O cara é o cara, meu irmão. E bota José para administrar a prisão. Um belo dia, 2 homens adentram a prisão, a cela. E um diz que era o copeiro-chefe, e o outro, o padeiro-chefe. O José faz amizade com esses homens. E diz a Bíblia que um dia esses homens amanhecem perturbados, acordam inquietos. E aí José pergunta: o que houve? Aí eles dizem: nós tivemos um sonho. O padeiro-chefe conta o sonho. O copeiro também conta. E José vai interpretar os sonhos. E vai dizer assim para o copeiro: olha, você sonhou com 3 ramos de uva, e que você espremia a uva, botava no copo do faraó, que cuidava dele, que guardava, que era isso, que era aquilo. Ele disse: então vou te dizer qual é a profecia. 3 dias, ou melhor, o sonho, 3 dias se passarão, e nesse 3º dia, o faraó vai te restituir ao cargo. E aí chama ao padeiro, que interpreta também. O padeiro fala assim: e o meu? Eu sonhei que eu tinha 3 cestos de pães na cabeça, pães branquinhos, e o 3º cesto era de variedades de pães, de maneira que eu estava caminhando e os corvos, as aves, os pássaros estavam comendo. Aí José olha, e quem é comprometido com a verdade não se importa, fala o que tem que falar com quem tem que falar. José não teve medo e disse assim: é o teu sonho. Daqui a 3 dias você será morto. O faraó vai arrancar a sua cabeça e vai dar às aves do campo para comê-lo. Ele fica irado, não aceita. Mas sabe o que acontece? 3 dias se passaram. E era o aniversário do faraó. E o faraó tinha por costume restituir ou soltar um preso. Soltar um preso. O faraó soltava um preso no dia do seu aniversário e matava outro. Parece alguma história que você conhece? Você já ouviu alguém dizer: solta Barrabás? Não é à toa. O faraó agora mata ou manda matar o padeiro e restitui o cargo do copeiro. Mas José tinha feito um pedido a ele: olha, lembra-te de mim. E sabe, o copeiro esqueceu de José, porque a Bíblia vai dizer que o José ficou ainda mais 10 anos preso. O copeiro foi seguir a sua vida, foi cuidar das coisas do rei, e esqueceu-se de José na prisão. Talvez o José, naqueles 10 anos, poderia pensar: caramba, eu interpretei o sonho dele, falei para ele não se esquecer de mim, ele se esqueceu. E eu aprendo outra lição, de que se o copeiro tivesse falado do José antes do faraó ter sonhado, sabe o que ia acontecer? No máximo, o José ia ser ajudante do copeiro. Mas Deus tinha algo muito maior para ele. O problema é que às vezes a gente não sabe esperar o tempo de Deus na nossa vida. E a gente quer na nossa hora, no nosso tempo. E a gente coloca um plano ou um propósito de Deus a perder. E aí o fato é de que se agora ele não é mais, ou melhor, agora ele não tem mais os status de um líder na casa de Potifar. Ele é um mero preso que tem as chaves da prisão na mão, que administrava, que cuidava. Um belo dia, diz a Bíblia, que Deus incomoda o faraó em sonho. O faraó vai sonhar que ele está em pé à beira do rio Nilo. De repente ele começa a contemplar sair do rio 7 vacas gordas, bonitas. E de repente aquelas vacas saem do rio. E após essas vacas, 7 vacas magras, feias, ruins aos olhos, segundo relatos bíblicos.
E essas vacas são, então, devoradas, as vacas gordas, pelas vacas magras. Faraó vai se deitar de novo. E ele tem um segundo sonho numa mesma noite. Qual? Ele sonha com uma espiga, com uma vara de milho. E essa vara, ela dá 7 espigas robustas e bonitas aos olhos. De repente, 7 espigas surgem, queimadas pelo sol. E as 7 espigas queimadas também devoram as 7 espigas robustas. E o faraó então manda chamar os macumbeiros, os feiticeiros, os adivinhadores, os seus sábios, manda chamar toda a sua cúpula, todos os seus pensadores, os seus conselheiros, e conta-lhes os sonhos. E ninguém interpreta. Ninguém é capaz de de dar um esclarecimento a Faraó acerca dos sonhos que de fato acalmasse o seu coração. Penso eu que em uma dessas interpretações, Faraó, irritado, nervoso, o copeiro chega para encher a sua taça de vinho. E de repente, Faraó fala assim: será que ninguém pode interpretar esse sonho? Na hora, o copeiro lembrou: oh, eu conheço alguém. O Faraó: como é que você conhece alguém? Eu conheço. Quando eu estava preso, um jovem interpretou o meu sonho, o meu e o do padeiro, chefe. E aconteceu exatamente da maneira que ele interpretou. Então o Faraó diz: chama ele, traz até a minha presença. Foram até o presídio, mandaram dar banho no José, barbearam José, porque José era hebreu, não esqueça-se disso. Gostava de cabelo longo, barba comprida, era sinal de intimidade e comunhão com Deus. Agora, os egípcios não, rapam todo o corpo, sobrancelha não tem pelo nenhum, por causa do medo do piolho. E agora, dão a ele uma roupa egípcia, e levam à presença de Faraó. De repente o copeiro está aqui, do lado do Faraó, com o jarro pronto para encher a taça, e de repente José vem e se prostra diante do Faraó. E ele prostrado, Faraó diz assim: é você, José? E ele diz: sim, sou eu. É você que interpreta sonhos? Ele diz: não, não sou eu. Talvez nessa hora o copeiro falou: pronto, deu ruim. E ele diz: não, não sou eu. É Deus que interpreta, é Deus quem faz. Sabe do perigo de querer tomar a honra de Deus para si? É que quando tomamos a honra ou a glória de Deus para nós, temos que ficar com as afrontas também. E nós não queremos afronta, nós só queremos honra. O José não. O José sabia que ele ia dar a honra a quem tem honra, a glória a quem é de glória. E ele falou: não interpreto nada. É Deus quem faz. Se Deus fizer, se Deus falar, eu mando falar, eu falo para o Senhor. Diz aí, conta o sonho. Aí o faraó conta a história das vacas, das espigas. E o José diz: está preparado? Posso falar? E ele fala. São conjecturas minhas. E ele diz assim: faraó, as 7 vacas gordas são 7 anos de fartura. São 7 anos que o senhor não vai precisar nem plantar, vai nascer. Até no teto do palácio vai ter alimento. Porém, as 7 vacas magras são 7 anos de escassez. São 7 anos que irão devorar tudo aquilo que foi plantado ou que foi colhido nesses 7 anos que passaram. As 7 espigas robustas e bonitas também representa os 7 anos de fartura. É o mesmo sonho. As 7 espigas vão ser os 7 anos de escassez. E aí ele dá um conselho a Faraó: olha, procure entre os seus administradores fiéis, para que eles possam administrar todos os recursos durante 7 anos, para que quando vier os 7 anos de fome, de praga, de escassez, o Egito tenha como se manter e manter toda a nação. E aí, eu acredito que
porque ele não tinha pretensão nenhuma de assumir esse cargo. Sabe por quê? Porque não existia cargo de governador. Mas de repente, Faraó olha para todos aqueles seus sábios, todos os anciões, todos os conselheiros, todos os feiticeiros, os magos, os bruxos, os macumbeiros, todo aquele mundo que estava lá, e diz assim: acaso há em algum de vocês sabedoria quanto a esse homem? Segundo relatos bíblicos, em Gênesis 41, versículo 30 e poucos, eu acho, José já estava com 30 anos de idade. Faraó então resolve colocar José num cargo de governador. E pasmem, não existia esse cargo. O faraó diz assim: olha só, a partir de hoje, tu governarás todo o Egito, e a tua voz manda, a tal ponto que eu só sou maior do que você enquanto eu estiver no trono. Porque se eu descer do altar, se eu descer do trono, até em mim você manda. Eu falo: meu Deus, que honra. Diz a Bíblia que Faraó agora tira um anel do dedo e coloca no dedo do José o selo, um sinete. Sabe o que eu aprendo aqui? Às vezes a gente ganha algo de uma pessoa e a pessoa fala assim: olha, tá novo, usei pouco, não gostei, depois engordei ou emagreci, não quero, e eu acho que vai dar em você. Uma vez um amigo foi me dar um terno, ele quis me dar um terno que era dele, e eu tentei botar o terno para ver, passava quase uns 4 dedos aqui do meu braço, e falou: só dá um negocinho. Eu falei: mas o botão, e eu falei assim: não dá. Mas o José, quando o faraó tira o anel e coloca no dedo dele, dá certinho. Sabe o que eu penso? Que esse anel nunca foi de Faraó, esse anel sempre foi de José. Faraó que emprestou o dedo até José aparecer. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Tem um montão de Faraó aí andando com aquilo que é teu, porque você ainda não se encontrou, ou ainda não chegou o tempo do cumprimento da promessa. Mas tem carro na mão dos outros aí que é teu, tem casa na mão dos outros aí que é tua, é para você. Aí o José agora com um anel no dedo, status de governador. Acredito eu que se de um lado tinha um copeiro, do outro estava o chefe da guarda. Quem? Potifar. Potifar então vai te levar uma mensagem para casa: olha, lembra daquele rapaz que tu acusou? Agora é governador, agora é o cara, é ele que manda. Eu penso que essa mulher deve ter vivido dias de angústia, mas Potifar sabia que José era inocente e conhecia o coração do José. José não vai usar de um cargo para agredir ou atacar aqueles que o ofenderam. Maldito o homem, maldito a mulher que usa de uma tribuna ou de um microfone para atacar os seus irmãos ou aquele que fizeram alguma coisa a eles. Isso aqui é a tribuna santa. A palavra que tem que sair daqui é de vida, de bênção. Entendamos que se Deus nos colocou aqui, independente do que fizeram conosco, não usemos da nossa palavra para agredir ou para ofender ou para atacar ninguém. Potifar agora olha para esse homem e diz assim: eu sempre soube que você era diferente. E aí o José começa a administrar, manda construir celeiros e mais celeiros, as plantações começam a chegar, e aí vem colheita após colheita. Deus está prosperando o negócio está bombando, e sabe de uma? Prosperou tanto que José perdeu a conta, mas ele sabia de que era suficiente. Passaram-se os 7 anos, e aí entrou a fome. Primeiro ano,
todo mundo sabia que a fome poderia chegar, segundo a interpretação do sonho. Então acredito eu que alguns tinham reservado seus mantimentos, seu estoque. Segundo ano, o negócio começou a apertar. As terras vizinhas começaram a passar dificuldades e procuraram o Egito, porque chegou até eles a notícia que o Egito tinha para dar, para comer e para vender. E eles começam então a negociar com o Egito. E de repente, chega em Canaã, na terra prometida, na terra que mana leite e mel, que agora vive fome, escassez. E deixa eu falar algo para você. Desde o momento em que José foi vendido, quando tinha 17 anos, até seu regresso, ou melhor, até o encontro de José com sua família, Deus nunca mais tinha falado com o povo hebreu e com o patriarca Jacó. Por quê? Porque a presença de Deus acompanha aqueles que têm compromisso com Ele. Então ele foi vendido para o Egito e nunca mais a manifestação de Deus aconteceu em Canaã. A fome chegou. De repente, o grande patriarca ouve dizer: olha, meus filhos, o que vocês estão fazendo aí sentados? Se levantem, vão ao Egito, lá tem comida, lá tem mantimento. E aí então eles fizeram isso. Capítulo 42 narra essa história, essa trajetória desses homens indo atrás do mantimento. E eles chegam até o mantimento, chegam até onde estavam a fila. Penso eu que José está sentado no trono, escriba de um lado, segurança do outro, e ele olha nos portões da cidade, adentrar uma caravana. Ele não conheceu o rosto, por dois motivos. Primeiro, a distância. Já tinham se passado mais de 20 anos. José está 39 anos. Mas as vestes denunciaram quem eles eram. Eu acho isso lindo. Porque aonde a gente vai, as nossas vestes denunciam quem nós somos. Que seja encontrado em mim e em você motivos para nos acusarem de servos do Senhor, de servos do Deus Altíssimo, que ao olharem para nós, sem que precisamos abrir a boca e proferir uma única palavra, reconheça na minha, na sua vida, na nossa vida, que temos um Deus nos céus. José então olha aqueles homens chegando. Talvez o seu coração se aperte, e ele deixa aqueles homens chegarem perto. De repente, ele faz uma pergunta: de onde vocês vieram? Eles dizem: nós viemos de Canaã, nós somos hebreus, meu senhor. Vocês são hebreus? Sim, somos hebreus. Não, vocês são espiões. Vocês vieram espiar a fraqueza do Egito. Vocês são espiões e estão tentando ver qual é o ponto fraco para atacarem, para roubar, para saquear. Sejam todos vocês lançados em uma prisão. E agora os seus irmãos vão presos. Sabe o que os psicólogos, os psiquiatras dizem disso? Dizem que isso é um gatilho emocional. E o que é um gatilho emocional? Um gatilho emocional é aquilo que nos remete a uma situação vivida há tempos atrás, no passado. Por exemplo, uma pessoa que sofre qualquer tipo de abuso, de violência, ela é capaz de, ao ouvir o nome, de sentir um pensamento, um sentimento, de ser tomada por um sentimento que vai fazer ela ter angústia, choro, náuseas, porque o nome remeteu a uma pessoa que fez muito mal a ela.
O gatilho emocional, ele também pode ser acionado através de uma música. Os casais casados há muitos anos que têm uma música em particular, quando ouvem uma música, não é, presbítero Luiz? Lembra da data? Ih, rapaz, era assim, eu lembro disso. E aí, é o gatilho. Esse gatilho emocional foi disparado quando ele viu esses homens. E ao olhar para esses homens, ele quis se vingar da mesma maneira que fizeram com ele. Ele queria fazer com esses homens. Então, ele manda esses homens ir presos. Prendem todos os 10. 3 dias de prisão. Foi o tempo que esses homens passaram lá, para que José recobrasse a sua consciência. E José então os interroga: vocês têm pai? Eles dizem assim: nós temos um ancião chamado Jacó. Vive ainda o teu pai? Vive. Tem mais algum irmão? Olha, nós éramos 12. Um ficou com meu pai e o outro já não existe mais. José então preocupa-se com o pai que está em Canaã. E aí então o José pensa: se esses homens morrerem aqui, meu pai vai morrer lá junto com Benjamim, meu irmão, que não tem nada a ver. Aí José então tem uma ideia: olha só, vamos fazer o seguinte, vocês vão comprar mantimentos, os cereais de vocês, e vão embora para a terra de vocês. Um vai ficar preso, um vai ficar comigo. E se vocês não voltarem trazendo o irmão de vocês, ele morre. Manda botar dentro do saco deles o dinheiro que eles levaram para comprar o mantimento. E eles agora vão embora. Imagina a angústia desse homem, desse pai, que perdeu o seu filho, ou melhor, achava, ou pensava, acreditava que seu filho tinha morrido, e que agora 3 dias se passam e ele não consegue ver nas estradas a caravana dos seus filhos chegarem. E ele começa a pensar: alguma coisa aconteceu. O que houve? Os 10, não sobrou ninguém. E enquanto ele está sendo consumido por esses pensamentos, por esse sentimento, a caravana adentra a cidade. Diz a Bíblia que Jacó pergunta: por que vocês demoraram tanto? Eles dizem: pai, o faraó tem um homem muito severo, muito rude. Esse homem foi muito mal conosco, ele falou asperamente, ele nos prendeu, ele não acreditou que nós fomos comprar mantimento. E o pai diz assim: ajeita a comida para os animais, para as crianças, vamos comer, depois a gente conversa. Rubem, como sendo mais velho, é o que vai passar o relatório. Rubem diz: pai, o governador do Egito nos tratou muito mal. Acreditou que nós éramos traidores, que nós fomos espiar a terra, queria nos matar. Nos prendeu. E só nos soltou depois de 3 dias, deixando preso o nosso irmão, Simeão. Simeão só vai sair de lá, pai, se nós voltarmos lá com Benjamim. Jacó, por que é que vocês foram falar de Benjamim para esse homem? Vocês não vão levar Benjamim, eu não vou aguentar mais perder outro filho. E aí então eles comem todo o mantimento. E a fome volta. E aí Jacó diz: o que vocês estão esperando para voltar no Egito? Rubem: pai, nós não podemos ir. Se nós formos, certamente iremos presos, vão nos matar, porque nós não vamos levar conosco o nosso irmão, o Benjamim. E ele diz: do que me adianta ter Benjamim e morrer de fome? Se eu perder meu filho, sem filho ficarei. Vão ao Egito, mas me traga informações, me dê informações desse grande governador. Por que, pai? Conjecturas. Porque eu quero mandar presentes a esse governador. O texto que nós lemos. Ué, você vai mandar presente? Sim, vou mandar presentes a ele.
É característica minha, marcante. Eu, quando voltei para me reconciliar com meu irmão Esaú, eu levei presente. Eu tenho por costume levar presente aonde eu vou. E eu vou mandar presentes a esse homem. Só que para eu mandar presente para ele, eu preciso conhecer a fundo a história. E aí eles vão sentar, penso eu, e vão começar a contar: olha, ele chegou naquela terra, ele era escravo, pai. Era escravo? Sim, era escravo. Ué, é estranho. Como é que um escravo vira governador? Não sei, pai. Mas eu sei de que ele virou governador. Caramba. Bom, continua. Aí outro filho, quem sabe, fala: pai, e também ouvi dizer de que ele interpreta sonhos. Interpreta sonhos? Interpreta, pai. Ele é bom nisso. Interpretou sonho de copeiro lá. O copeiro indicou ele para o faraó. O faraó gostou da indicação, aceitou e está se cumprindo aquilo que ele sonhou, pai. Interessante. Pai, ele é casado também. É casado? É. De repente vamos mandar lembranças para os filhos. Como é que é os filhos deles? Quantos são? São 2. 2, é. Qual é o nome do filho? O primeiro é Manassés. Ele, opa, Manassés. Ué, como é que nasce uma criança no Egito? Em vez de dar nome egípcio, deram nome hebreu. Manassés é nome hebreu. É, pai. O pior o senhor não sabe. Tem outro. Qual é o nome do outro? Efraim. Efraim? Peraí, meus filhos. A menos que eu esteja enganado, Manassés, Deus me fez esquecer das aflições vividas na casa de meu pai. Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Esse homem é estrangeiro. Esse homem está prosperando lá porque Deus fez ele esquecer. Deus fez ele prosperar. Tem algo diferente na vida desse homem. Conta mais. E aí disse alguém: ah, pai, esse homem também teme ao nosso Deus. Como é que vocês sabem disso? Ele disse assim: pai, quando nós estávamos presos, no terceiro dia, pensando que íamos morrer, ele chegou até a nossa cela e disse: eu só vou soltar vocês porque eu temo o Deus de vocês. O pai disse: epa, pronto, preparei o presente. Rubem, vai ao campo, traga-me folhas de bálsamos. Vamos preparar um bálsamo para levar para ele. Traga-me também mel, se tiver mel, filho. Traga-me amêndoa, nozes de pistaches. Vamos preparar iguarias e vamos mandar a esse homem. Assim fizeram. Bálsamo, mel, amêndoa, nozes de pistache, especiarias. E repare que nada disso até o dia de hoje tem no Egito. Botaram em uma caixa bonita, penso eu. Fizeram um laço. Claro que não, mas fizeram. E levaram. E esses dias o coração desse homem devia estar sentado no trono, abaixo do trono do faraó, pensando: meu pai já está morto. Assim como fizeram comigo, que fizeram com Benjamim. Eu vou matar, eu vou exterminar da terra Simeão, porque foi Simeão que teve a ideia de me vender, de me matar, de me aprisionar, e eu deixei ele preso aqui para ele pagar, para ele sentir o que eu senti. De repente, em um desses dias tomado de incerteza, de insegurança, ele olha para os portões da cidade e reconhece a caravana. Diz a Bíblia que quando ele vê essa caravana, ele se retira à parte, respira fundo e volta. Quem é esse moço que está com vocês? Aí dizem: esse é o nosso irmão mais novo. Olha como é que eles disseram: esse é o nosso irmão mais novo. Guarda isso, nosso. Benjamim. Ele olhou para o Benjamim, olhou para os seus irmãos e disse assim, para um dos seus serviçais, ou melhor, eu estou falando que ele falou com os homens, mas ele não falava com os homens, porque José sabia que eles eram hebreus, mas eles não sabiam que o José era hebreu. O José então, quando queria se comunicava com a língua egípcia, poliglota. E aí então José chama um dos seus serviçais, dá ordem: levai-os à minha casa.
e leva eles à casa do José. Talvez nesse dia eles conheceram os sobrinhos, mas não sabiam que eram sobrinhos ainda. Conheceram a mulher, mas não sabiam que era cunhada ainda. E aí, agora, o José chega. Manda preparar uma mesa. A mesa está posta para os irmãos se assentarem. Mas só pode se assentar na mesa se tiver comunhão. O José fez a mesa para eles sentarem, mandou fazer. Antes de assentarem à mesa, o Rubem chamou a um daqueles serviçais e disse assim: avisa ao Senhor, ou ao nosso Senhor, que temos presente para o governador. Aí o serviçal fala com José: olha, a caravana está dizendo que tem presentes para o senhor. De quem José lembra? Do pai. E ele pensa: o meu pai mandou presentes para mim. Ele manda então abrir a caixa. O José estava rico. O José estava próspero, honrado. O José tinha tudo, mas faltava uma coisa. Uma única coisa faltava para o José, que o dinheiro não podia comprar, a fama não podia lhe dar, que era a paz de espírito, o coração puro. Abre o presente. Ele manda o serviçal falar para abrir o presente. Pensa, para José, que conhecia a língua. Aí o chefe da caravana, muito provavelmente Rubem, abre a caixa e diz assim para o serviçal, mas mostrando o presente para José: meu senhor, isso aqui é bálsamo. Só tem na nossa terra Canaã, no Egito não tem. Bálsamo. Isso aqui é mel, mas isso não é mel silvestre, nem mel campestre. É uma especiaria, uma iguaria nossa. O gatilho dispara de novo. Por quê, pastor Marcos? Porque ao se deparar primeiro com esses dois presentes, ele vai se lembrar de quê? Da caravana, dos ismaelitas que o compraram. E ele foi colocado dentro de uma carroça. O que é que essa carroça estava levando para o Egito? Bálsamo, mel, mirra. O gatilho dispara. E diz a Bíblia que ele não consegue ficar ali. Ele sai para uma câmara e vai chorar amargamente. Os serviçais estão escutando aquilo, não estão entendendo nada. Que choro é esse? De dor. Que choro é esse? Que está fazendo com que todo o Egito ouça. Era o coração dele ficando puro. Sabe por quê? Porque o bálsamo é uma folha parecida com a folha de saião. E para que a gente usa a folha de saião? Talvez só os mais antigos vão saber. Às vezes a gente bate num canto, uma luxação, um negócio qualquer, a gente vai lá, faz um plásticozinho de saião. Até algumas pancadas também é bom tomar, dizem, né? Não sei, saião com leite, alguém já tomou? Dizem que é bom. Então quando ele vê esse presente, o bálsamo, ele está entendendo
que o pai dele está dizendo assim, ó, grande governador do Egito, eu não sei quem você é, eu nunca te vi, mas eu sei que no teu coração existem feridas que precisam ser curadas, e só podem ser curadas com o bálsamo do Espírito. Eu vim nessa noite falar isso para você. Existem feridas no seu coração que só o bálsamo do Espírito pode curar. O mel, um cicatrizante que é usado na guerra até hoje. Quando os soldados se ferem, eles lavam a ferida, o local, e passam esse mel para que cicatrize. A mirra é um perfume tão caro e extraído de uma forma tão diferente. É extraído de uma árvore, aonde eles arrancam a folha, socam-na num pilão, e quando começam a socar essa folha num pilão, exala-se um cheiro tão forte, tão gostoso, que alcança quilômetros de distância. Jacó está dizendo: Faraó, ou governador do Egito, eu não sei quem você é, mas já chegou nas nossas narinas o teu cheiro agradável e suave. Grande governador, eu não sei quem você é, mas eu sei que arrancaram as suas folhas. A outra especiaria, ela é arrancada do caule da árvore, uma da folha, a outra do caule, e se arranca batendo. Existe hoje essa especiaria é retirada do pinus. Essa tábua que vende para obra, que você compra ela e de repente ela começa a suar, ela dá uma goma, e é cheirosa. É essa a especiaria. Mas ela é arrancada ferindo a árvore, batendo no tronco. Só que a terceira especiaria é arrancada da raiz, furando a raiz. O José, quando olha esses presentes, ele tem o seu coração limpo, curado. Ele sai para chorar, porque tudo aquilo que ele tinha conquistado até aquele momento não tinha lhe dado a paz e a tranquilidade que ele tinha encontrado naquela hora. E é depois disso que eles vão se assentar à mesa. E aí, como eu disse para você guardar essa expressão nosso irmão, quando José é vendido, eles pegam a túnica, embeberam ela no sangue de um cabrito e levam para o pai e diz assim: vê se essa túnica é a túnica daquele teu filho. Não é nosso irmão, é daquele teu filho. Quando eles chegam com um presente, agora eles vão dizer assim: olha, o nosso pai mandou esse presente. São duas palavras. Nosso pai, que está fazendo com que ele seja curado e liberto. E aí eles vão se assentar à mesa. E ele faz algo que eu acho interessante. Ele queria do seu lado esquerdo o seu caçula, seu primogênito, irmão dele com Raquel. Então ele coloca a mesa do maior para o menor. Senta-se Rúben, senta-se Simeão, senta-se Levi e Judá, senta-se Aser, Dan, Naphtali, Zebulon, Gad, Aser, Benjamim e José. Isso espantou eles, ele deu porção maior para o Benjamim, segundo relatos bíblicos, 5 vezes maior. Eu fiz esse rodeio todo só para dizer para você nessa noite: quer se assentar em volta da mesa? Somos irmãos. Não precisa existir raiz, não pode existir raiz de amargura em nosso coração. Eu vim nessa noite para dizer para você que o meu pai, o teu pai, o nosso pai mandou te dar esses presentes. Qual? Bálsamo para limpar o seu coração, mirra para curar e todas as especiarias. E aí ele chorou e se assentou à mesa e começaram a comer. A casa do Potifar, ele chegou a governar, a ser um mordomo-chefe.
Na prisão ele foi um administrador. Agora ele governa o Egito. Mas ele precisava ser liberto. 3 considerações a serem feitas para nós terminar. A primeira é que em alguns momentos da nossa vida, algumas coisas podem nos trazer a lembranças, momentos ruins. Eu não sei se você já viveu momentos ruins, mas eu sei de que o momento ruim ele não é eterno, ele é passageiro, é só um período, é só um tempo, vai passar. E eu acho interessante que a aparição dos irmãos trouxe uma série de sentimentos a José. No capítulo 42, no versículo 7 e 8, quando ele vê esses irmãos, uma série de pensamentos rondou a sua mente, seu coração. E isso fez com que José agisse de uma forma áspera e rude. Por isso o relato dos irmãos a Jacó. Então, não deixe com que pensamentos ou sentimentos que já passaram pela sua vida, pela nossa vida, te martirize, te crucifique, te condene todos os dias. Abra a porta do perdão e liberte-se. Porque quando nós liberamos perdão para uma pessoa, somos nós quem estamos ficando livres dela. Nós não perdoamos porque nós somos bons. Nós perdoamos porque nós não aguentamos mais a situação. Então José está fazendo isso agora. Está entendendo de que se ele perdoar, se ele liberar o perdão, ele vai ser livre. Eu vim falar isso para você nessa noite. Eu não sei o que, eu não sei quem, mas eu sei que se você precisar liberar perdão, perdoar alguém, faça isso para que você tenha comunhão ao se assentar à mesa do Senhor. A segunda consideração. Nós só perdoamos porque nós temos a natureza, ou melhor, nossa natureza, ela é mal, ela é ruim, mas nós somos guiados pelo Espírito Santo. O José teve uma crise de consciência, porque ele queria prender todos os seus irmãos e estavam presos. O capítulo 42, no versículo 9, quando ele chega até os irmãos para libertar os irmãos, ele diz assim: olha, eu temo ao Deus de vocês. Às vezes nós precisamos perdoar alguém porque nós tememos a Deus. E é por isso que a gente perdoa essas pessoas que às vezes nos caluniaram, que às vezes nos ofenderam, nos agrediram até com palavras e até fisicamente. Mas que se nós ficarmos levando isso no nosso coração, embora tenhamos prosperado, tenhamos alcançado lugares altos, nós não seremos felizes e não estaremos livres. Ele tem uma consciência, a crise de consciência. Eu sei quem é esse Deus. Se você sabe quem é o Deus do teu irmão, libere esse perdão, se libere desse rancor, desse sentimento que pode estar te atrapalhando e te atrapalha em todas as áreas. E aí, a terceira e última consideração. Ele só, é o capítulo 42 também, ele só, de fato, teve o cumprimento da promessa depois que houve perdão. Aí, diz a Bíblia,
que ele recebe os presentes, e isso já está no capítulo 43, do versículo 20 e poucos em diante, ou 16 em diante, que ele pega os presentes, chora, e os irmãos se prostram diante dele. Lembra do 37, 19? Vem lá o tal sonhador. Qual era o sonho dele? Que o seu molho ficava de pé, e os molhos dos seus irmãos se dobravam diante dele. Foi por causa disso que eles o odiaram e não conseguiam mais olhar na sua face. E aí, agora, ele vai receber da mão desses irmãos presente, irmã Juliana, que foi a causa da discórdia, a túnica, a capa de mangas talar. E pasmem, aqueles que o odiaram por causa do presente, também foi aqueles que vieram entregar o presente. A roda girou, a página virou, só depois que ele liberou o perdão. E aí, quer levar ou quer aceitar esse presente, porque presente a gente diz que nós não podemos recusar. Eu já vi alguns casos de recusa de presente. Mas se você quiser aceitar esse presente essa noite, você vai ter que perdoar, que pedir perdão. Isso é fácil? O irmão Luiz já falou isso aqui antes. Não, não é. Eu também não tinha combinado nada disso com ele. Mas se você quer o presente, você vai ter que liberar o perdão para você viver a terceira fase. Qual é? O cumprimento das promessas. E aí sim, tudo aquilo que você sonhou, ou tudo aquilo que Deus sonhou para você, vai acontecer, vai se cumprir. É simples assim. É do jeito que aconteceu com José, que pode acontecer com a nossa vida. A pergunta que poderia ser feita a José, e não foi: José, você saiu de casa ou você foi vendido para os seus irmãos com quantos anos? Ele diria: 17 anos. O faraó te levantou o governador do Egito, você já tinha quantos anos? E ele diria: 30 anos. 30 anos, então, você era livre? Era. Com 30 anos, você não saberia voltar para casa? Será que se levarmos um adolescente aqui do Rio, daqui de Mauá, para uma cidadezinha dessa do interior, ele com 17 anos, e nós o largarmos lá, ele consegue voltar para Mauá? Por que José não voltou? Segunda pergunta que poderia ser feita para José: José, você sabe quem são seus parentes? Porque um adolescente de 17 anos deveria saber quem são seus parentes. O meu neto vai fazer 2 anos. Sábado, o Davi. Mas ele sabe quem são os seus pais. Ele sabe quem são os seus tios. Ele sabe quem são os seus avós. Ele conhece até os irmãos da igreja. Será que você não conheceria, José, seus parentes? Não saberia quem eram eles, você com 17 anos? Saberia. Mas sabe o que impediu José cruzar as portas do Egito e ir em direção à sua família? O coração. Estava ferido, magoado, machucado, traído, desiludido, decepcionado. Eu não sei como você chega aqui essa noite, mas eu sei que o nosso Pai mandou trazer bálsamo.
se você quiser levar esse bálsamo, você vai ser curado. Eu queria orar por você.